Buenas! Nessa sessão a gente vai ver como praticar no Excel o cálculo do retorno médio e o risco de uma carteira. E a gente vai fazer de duas formas, usando a ponderação direto no cálculo da carteira e usando as fórmulas do retorno médio e do desvio padrão já de uma carteira. Então vamos lá, eu já abri aqui o Excel, coloquei aqui dados do índice Bovespa e do Bitcoin, só para exemplificar. Esses são dados mensais. Então, primeiro vou montar aqui a tabelinha, vou copiar aqui as datas e já formatei aqui, só para mostrar o mês e ano. Para fazer isso, eu clico no página inicial, vou ali no formato de números, escolho outros formatos de números e dentro de data eu marco aqui a opção só para ver mês e ano. E aí eu vou calcular os retornos. Como as cotações que vocês estão vendo aqui, elas já são mensais, eu já tive esse cuidado de separar as cotações de final de mês, os retornos que eu vou calcular são os retornos mensais. Vou calcular o retorno aqui usando o retorno aritmético, e aí fazer a conta pega a cotação de uma data, de um final de mês, menos a cotação do final do mês anterior, dessa maneira, e divide pela cotação do mês anterior. O que é retorno para a gente em finanças? É sempre o quanto você ganha sobre o quanto você investiu inicialmente. Então a gente está ganhando a diferença das duas cotações sobre o que a gente investiu no início do mês. Tá ok? Outro jeito de fazer isso daqui, então já vou fazer aqui para o Bitcoin, é pegar a cotação do final de um mês, dividir pela cotação do final do mês anterior e subtrair 1. As duas fórmulas matematicamente são iguais, então é gosto de freguês, como vocês querem usar de um jeito ou de outro. Eu gosto mais de usar esse segundo jeito, mas, de novo, gosto do freguês. Um outro jeito de calcular o retorno é usar o retorno logarítmico, que tem propriedades bastante interessantes quando a gente vai fazer uma série de cálculos e projeções. Então, isso é alvo de discussão para outro vídeo, mas aqui eu vou mostrar o aritmético, mas se você quiser usar o retorno logarítmico, o retorno logarítmico é só fazer ln de uma cotação sobre a cotação anterior. Então, só fazer isso, então para quem quiser ver. E pronto. Então, vou formatar aqui. Vou formatar com percentual, colocar duas casinhas aqui, depois a vírgula, dou 2 cliques no cantinho e pronto, já copiou tudo. Estamos aí já os retornos mensais, vou colocar aqui os códigos, tanto do IBOV como do BTC. Então, vou colocar aqui a data. E aí, vou montar aqui a nossa carteira. Para montar essa carteira, eu tenho que definir uma alocação. Então, vou colocar aqui em cima a alocação. Então, por exemplo, aqui a alocação é colocar inicialmente 30% no Ibovespa. E a diferença, o que é a diferença? É 100% menos esses 30%. Ou pode fazer 1 menos os 30%, funciona também da mesma forma, afinal 100% é igual a 1. E aí, deixa só fazer bonitinho aqui a alocação, para estar tudo igual, pronto, final. E aí a nossa carteira, o que é o retorno da carteira em cada período? É o retorno do Ibovespa, que a gente teve no mês, vezes o quanto a gente alocou. Aí eu vou apertar o F4 aqui para travar. Afinal, vou manter uma alocação fixa durante todo o tempo. É uma carteira que a gente alocou inicialmente o dinheiro dessa forma e isso está se mantendo igual. Mais o quanto a gente investiu no Bitcoin vezes a alocação aqui do Bitcoin,
que é essa célula M1, e apertei o F4 para colocar o cifrão e travar. Afinal, a gente está mantendo constante aqui. O que é essa alocação? Eu tenho, por exemplo, R$10.000, vou colocar R$3.000 inicialmente no IBOV e R$7.000 no BTC. É isso daqui. Pronto. E aí clico nos dois cantinhos ou arrasto e aí já tenho o retorno da carteira para cada um dos meses. Muito bom. Feito isso, agora eu vou calcular o retorno médio e o risco dessas carteiras. Vou fazer isso usando para o risco o desvio padrão. O que é o retorno médio? Retorno médio é a média desses retornos. Então, uso a função média e aí marco essa região dos retornos médios mensais. Lembro aqui de novo, como as cotações são mensais, os retornos serão mensais e a média dos retornos mensais é um retorno médio mensal. E o desvio padrão também desses retornos mensais vai ser um desvio padrão ao mês. Então tudo, quem tem dúvida, está fazendo conta, no final não se lembro tal, olha a origem de como que era a cotação e o cálculo do retorno, se foi ao mensal, ao dia, assim por diante. Pronto. Então o retorno médio mensal do Ibovespa dentro desse período foi 0,7% e do Bitcoin 9,8%. Aí eu vou calcular o desvio padrão, aqui no Excel 10VPAD. Aí a gente tem duas alternativas, o 10VPAD-P ou 10VPAD-A. Qual que é a diferença de um do outro? O 10VPAD-A é o da amostra, quer dizer, eu quero medir o desvio padrão daquele período, mas para fazer, por exemplo, uma inferência para o futuro. Então aí eu uso o amostral. Eu só quero medir qual que foi o risco histórico. Não quero fazer uma inferência disso. Aí eu uso o 10VPAD-P. É o que eu vou usar aqui, porque o P é de população. Então quero ver a minha história, aquela população, ou aquelas rentabilidades são a população dos retornos que eu tive naquele investimento. E aí eu pego o 10VPAD-P, que é o desvio padrão, é o risco. Desvio padrão é uma medida de variabilidade. Então, está aqui. E vou copiar aqui para o lado. Deixa eu colocar tudo aqui com percentual para não precisar formatar tudo de novo. Duas casinhas e pronto. Então tá aí. Já temos medidos o retorno médio e o risco de cada uma dessas duas carteiras. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou inserir mais uma linha aqui para a gente ver a relação retorno sobre risco. Isso é uma coisa muito importante, a gente sempre fala em finanças que retorno e risco andam juntos. Então qualquer coisa, qualquer investimento, qualquer análise que você vai fazer em finanças tem que ter essas duas medidas pelo menos, o risco e o retorno. Não adianta falar de uma sem falar da outra. Então, por exemplo, o Bitcoin, que vocês estão vendo, teve um retorno médio de 9,8% ao mês no período, mas um risco de 21%, quer dizer, variou pra caramba. O Ibovespa teve um retorno de 0,7%, mas variou 8,32%. Então, quando eu pego e divido a relação do retorno sobre o risco incorrido, aí a gente vai ver uma situação totalmente diferente. Então, vou colocar isso daqui como número. Esse daqui da carteira eu mostro depois. Então, a relação risco-retorno aqui de cada um. A do Ibovespa deu 0,08. Quer dizer, para cada uma unidade de risco incorrida, você está ganhando 0,08 de retorno, enquanto do Bitcoin tem uma relação retorno-risco melhor. Para cada uma unidade de Bitcoin, de risco de Bitcoin em corrida, você está ganhando 0,46 de retorno.
Isso foi melhor que do Ibovespa. Sempre também, para fazer comparações e análises, a gente tem que ter alguma referência. Então, a gente tem que eleger essa referência, o nosso benchmark. Então, por exemplo, eu posso comparar o Bitcoin contra o Ibovespa como investimento, ou posso comparar o Bitcoin contra outra criptomoeda. Aí depende qual o tipo de análise que você quer fazer. A alocação aqui, a soma das alocações tem que dar 100%, está aí batendo. E aí eu vou calcular o risco médio. Como eu calculo o risco médio? Aí é o que eu vou fazer de duas formas diferentes. Uma das formas é fazer o seguinte: eu tenho aqui a média, a função de média, eu só copio e colo aqui do lado e vejo o risco médio da carteira. Beleza, tá aí 7,7%. Ou eu posso fazer a multiplicação. Pego o risco médio do Ibovespa, multiplico por quanto eu aloquei nele, mais o quanto eu aloquei, o retorno médio do Bitcoin, e multiplico o quanto eu aloquei no Bitcoin. Então, olha, deu o mesmo resultado. Vou até perguntar para o Excel, esse valor é igual a esse? E aí o Excel está dizendo para a gente, opa, verdadeiro, os dois valores são iguais. Então, tanto faz você construir a série de retornos da carteira e calcular o retorno médio, ou pega o retorno médio de cada um dos índices, aqui no caso o retorno médio do Ibovespa e o retorno médio do Bitcoin, e aplica sobre cada um deles o quanto você alocou. E aí você vai ter o retorno médio deles. A mesma coisa com o risco. Eu posso pegar aqui, calcular o desvio padrão da carteira, dos retornos dessa carteira, e dá 15,68, ou eu posso usar a fórmula que tem aí em outro vídeo, do risco de uma carteira, que eu faço o seguinte, o desvio padrão ao quadrado, vezes o quanto eu aloquei no Ibovespa ao quadrado, mais o desvio padrão do Bitcoin ao quadrado, vezes o quanto eu aloquei no Bitcoin ao quadrado, mais 2 vezes o quanto eu aloquei no Ibovespa, vezes o quanto eu aloquei no Bitcoin, vezes aqui a covariância da população, que tem que ser tudo seguir a mesma coisa, que é aqui do Ibovespa com o Bitcoin. Então estou usando aqui a covariância. Ao invés da covariância, eu poderia usar aqui também multiplicar pelo desvio padrão do Ibovespa, depois multiplicar pelo desvio padrão do Bitcoin e multiplicar pela correlação entre eles, dá na mesma. Então, aqui, faço a conta, deu igual. Inclusive, posso até perguntar aqui para o Bitcoin, é igual? É igual. Inclusive, vou pegar essa mesma fórmula aqui e mostrar para vocês. Se eu quiser, posso pegar justamente aqui, vou trocar agora a covariação, que ele chama, ou covariância, e multiplicar pelo desvio padrão pelo risco do Ibovespa, vezes o risco do Bitcoin, vezes agora correl. Correl é a função de calcular correlação de uma série de retornos contra uma série dos outros retornos. Fecha, fecha, aqui. E aí é só formatar. E aí posso até perguntar também se esse valor é igual ao outro. Também é tudo igualzinho. Fiquem tranquilos, todas essas fórmulas são matemáticas, funcionam, dá o mesmo resultado. Essa é a beleza disso. E aí, finalmente, eu tenho aqui a relação risco-retorno. Pego o retorno médio da carteira e divido pelo risco da carteira. Deu 0,45 aqui. E aí a gente pode mexer nessa alocação. Vou mudar a alocação para 40%, para
60% Ibovespa, essa aqui vou colocar menos Ibovespa e mais Bitcoin, então, por exemplo, 10 aqui, e aí a gente vai chegando, vai afinando aí a nossa carteira. Só para mostrar graficamente aqui, vou inserir aqui um gráfico, pegar um gráfico recomendado aqui, pegar esse aqui, bonitinho, tem os pontos. E aqui nesse gráfico, o que eu vou mostrar para vocês é justamente, ó, eu vou variar a alocação. Então, vocês estão vendo aqui o gráfico aqui. O Ibovespa está em azul, em laranja o Bitcoin, em cinza está a carteira. Aliás, eu vou mudar a forma aqui. Não, deixa assim, deixa o cinza. Ia mudar, colocar um vermelhinho, mas ia confundir com laranja. Então, olha aqui, ó. Tirar esse título gráfico aqui. Para ter mais espaço, pronto. E aí vocês estão vendo o seguinte, olha aqui, ó. Aqui são os retornos do Bitcoin sozinhos, em laranja. Aqui em azul, os retornos de Ibovespa, em azul. E olha que legal. E a nossa carteira é esse cinza. Como está um 50-50, quer dizer, nossa carteira está tendo a metade dos rendimentos aí de cada um. E aí a gente vê muito bem que a rentabilidade dela, assim, ó, não sobe tanto quanto do Bitcoin, mas não cai também tanto, às vezes, como do Ibovespa. Então ela fica aí no meio. E essa é a graça da diversificação. A gente pode, inclusive, na alocação, melhorar ou piorar isso daí. Então, mudei para 20% do Ibovespa e 80% do Bitcoin. Vejam que a curva da carteira, dos retornos da carteira, vai ficar mais perto aqui do Bitcoin laranja. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou colocar 80% Ibovespa, fica 20% em Bitcoin. Repara que agora a curva de cinza desceu e ficou perto aqui do Ibovespa. E isso a gente vai ajustando justamente em função do risco e do retorno que cada um está esperando. Então, você quer... Não existe mágica, tá, pessoal? Se vocês quiserem um retorno maior, vai ter que correr um risco maior. Vai querer um risco menor, vai perder no retorno. É o que a gente, inclusive, vê aqui. Então, por exemplo, coloco mais Ibovespa, meu retorno médio vai para 2,52, mas o risco vai cair para 8,64. Coloco 20% Ibovespa, 80% Bitcoin, o retorno aumenta, na média fica 7,98, mas o risco subiu para 17. Então, um pouco mais que dobrou esse risco. É isso que na alocação de carteiras vocês têm que ver. E também para ver o efeito da diversificação, só para fechar aqui, voltar aqui os 50%, então eu mexo aqui. Para fechar, eu vou formatar essa série aqui, entra aqui, página inicial, colocar uma formatação condicional, colocar as barrinhas aqui. Essa mesma formatação vou copiar aqui com a ferramenta pincel aqui para o Bitcoin e aqui para a carteira, só vou mudar a corzinha dela para a gente separar aqui. Então, tá aqui, ó. E aí, o que vocês estão vendo justamente é o seguinte, o efeito ao vivo da diversificação. Então, vejam aqui, assim, Bitcoin, por exemplo, aqui nessa data, fevereiro 19, subiu, o Ibovespa caiu, e a carteira que está 50/50 teve um retorno positivo. E isso a gente vai vendo esses comportamentos. Então aqui, ó, dezembro de 2019, o Bitcoin caiu, o Ibovespa subiu, e aqui a carteira, nesse caso, caiu, porque a queda do Bitcoin foi muito maior, ele é muito mais volátil, ele tem um risco muito maior, como vocês podem ver aqui. Um risco maior quer dizer que ele tem oscilações maiores, o que vocês estão vendo aqui em dezembro de 2019, mas como a gente diversificou, ao invés de perder 11%, a gente teve ganho do lado do Ibovespa, então a queda no final foi menos 2,35%. Então esse é o efeito da diversificação. Quando perde, você acaba perdendo menos quando diversificando,
Porém, quando ganha, você acaba ganhando menos também, porque você acaba correndo um pouco menos de risco. E lembra aí que a diversificação justamente é uma estratégia não para ganhar mais dinheiro, para gerenciar o seu risco. Muito bom, pessoal. Então vocês viram aqui no Excel como calcular os retornos, risco médio, desvio padrão da carteira. Inclusive de duas formas, calculando desvio padrão, 3 formas na verdade, usando os retornos da carteira ou pegando simplesmente os dados ali que a gente tem, os retornos médios, os desvios padrões e a correlação ou a covariância de cada uma delas, tá bom? Isso é para aplicar também e continue fazendo isso com os seus dados, usem os dados da sua carteira para fazer as análises delas e montar a sua estratégia de investimento, tá bom? Até mais!